Estamos no terceiro dia de Ciências da Natureza. Eu sou o professor Felipe e hoje vocês vão ter uma aula de Química. Então, eu escolhi para a gente ver juntos a parte de Físico-Química. Então, da parte de Físico-Química, gente, é o que vocês mais veem no segundo ano do ensino médio. Que talvez em Química seja uma das coisas que mais caiam no Enem. Tirando Química Ambiental que você viu lá no primeiro ano do ensino médio. Então, eu escolhi um tema para a gente trabalhar em cima, que é o álcool. Como está em evidência o álcool gel aí, por causa da pandemia, talvez você encontre uma questão ou outra sobre isso. E o álcool você pode cair muito bem lá em soluções, diluição, você pode cair na parte de termoquímica, com calor de reação. Então, eu vou dar uma pincelada para vocês do que é o álcool. Enquanto isso, eu vou revisando os conteúdos de solubilidade, de soluções e a gente vai ver alguns exercícios que já caíram no Enem sobre esse tema, que é o álcool. A parte de diluir isso já caiu, gente, ok? Então, para começar, o álcool, gente, aqui eu tenho uma garrafinha de álcool, ele tem duas unidades de medida, ó. Talvez você não enxergue daí, ó, mas é o GL e o INPM. Esse álcool, por exemplo, ó, ele é 46,2 graus INPM, ou 54 graus GL. Tem diferença? Tem. GL é uma unidade de homenagem a esse químico, que é Joseph Louis Gay-Lussac. Você talvez já estudou ele lá no começo do segundo ano. Talvez quando você começou a ver estequiometria, você viu bem pouquinho sobre ele. Quando você vai ver a proporção dos gases, a lei volumétrica, você já viu ele, mas talvez foi bem por cima. Bom, então, quando a gente vê, por exemplo, um álcool que ele tem 96 GL, a gente se pronuncia 96 graus GL, em homenagem a ele, ok? E a outra unidade que a gente tem é o INPM. Então, em 1961, foi criado o Instituto Nacional de Pesos e Medidas. E daí, essa é uma outra graduação que a gente tem. A gente também fala grau INPM. Então, da mesma maneira que aqui é grau GL, aqui é grau INPM. Tem diferença? Tem. O grau GL, ele tem a ver com o volume. Já o INPM, com a massa. Mas é fácil de você decorar. O GL tem o L aqui, lembra litro que é volume. INPM tem o M aqui de massa, talvez. Alguns álcoois também, você pode encontrar só a porcentagem. Se tiver só porcentagem, tipo álcool 70%, não álcool 70%. Álcool 70% é o GL. É a mesma coisa, essas duas aqui. Ok? Tem diferença? Tem, como eu falei. A gente já vai ver a parte de cálculo. Aqui tem uma tabelinha para você ter mais ou menos uma noção qual é o teor alcoólico de algumas bebidas que existem comparado com o álcool 70. Ó. Então, por exemplo, aqui ó, o absinto é o único que chegaria ao teor alcoólico dele. Você tem que cuidar porque quando a gente fala da pandemia, do Covid, o álcool que vai ser efetivo na limpeza das suas mãos é a unidade INPM, não é a GL. Então, se tiver lá um álcool 70 GL, 70 graus GL, ele pode não ser eficiente, porque ó, pode ver esse daqui, ó. Aqui está escrito que ele é 54 graus GL. Só que quando você transforma para INPM, ó, ele vira 46,2. Então, às vezes você está com álcool 70, só que ele é o álcool GL, só que ele não vai fazer tanta eficácia na higiene das suas mãos. Tem como transformar um no outro? Tem. E é isso que a gente vai ver. Eu talvez apostaria numa questão assim. Numa questão que tivesse alguma transformação de unidade. Então vamos fazer essa transformação, gente. Talvez isso caia. Eu pensaria que é uma questão que o Enem pode abordar. Então olha aqui, ó. Vamos fazer essa transformação então. Você vai precisar de basicamente duas fórmulas. Que é a da concentração e você vai precisar da fórmula da densidade. Então olha aqui, ó, um álcool 70 GL, quanto que ele seria em INPM? Se ele é 70 GL, quer dizer o seguinte, ó, ele tem 70% de água, não, desculpe, de álcool, e 30% de água. Como é a unidade GL, tem a ver com volume. Então vamos fazer o seguinte, vamos fingir que a gente tem ali ó,
100 ml desse álcool, ok? Só para fechar 100 aqui fica mais fácil. Eu tenho 100 ml. Então quer dizer que eu tenho 70 ml do álcool e 30 ml de água. Como que eu faço para transformar para INPM? Primeiro, eu vou ter que transformar esse ml em massa, como a gente viu, ó. GL é volume, em litro, pode ser também ml, né? A unidade é o volume. E NPM é massa, vamos usar grama. Por isso que eu já escolhi o ml aqui, ó, gente. Por causa da densidade aqui, ó, que eu coloquei do álcool, daí fica mais fácil fazer a transformação, tá? Então aqui, ó, como a densidade da água é 1 grama por ml, ou 1 grama por centímetro cúbico, eu sei que eu tenho exatamente 30 gramas aqui de água, ok? Agora, para eu poder transformar o álcool, a fórmula é densidade igual a massa sobre volume. Então, ó, a densidade do álcool, ó, 0,8. Só confirme as unidades, por favor, ó. 0,8 grama por ml. O que quer dizer? Eu tenho que usar o volume em ml agora. Se você não tiver o volume em ml, você está usando tudo errado. Então, no lugar do volume, ó, eu vou colocar 70 ml aqui, ó. 70 ml. E no lugar da massa é o que eu quero descobrir, certo? Aqui, ó, para ficar simples, coloca um aqui embaixo, ó, multiplica cruzado, ó. 1 vezes m é o próprio m. E 70 vezes 0,8, ó, uma dica para você. Presta atenção, você está vendo que o 0,8 tem uma casa antes da vírgula, o 70 tem uma casa depois. Elas se anulam, gente, essas casas aqui, ó. Aí você só tem que fazer 7 vezes 8, que é 7 vezes 8, 8 vezes 8, 64, 7 vezes 8, 56. Então eu tenho a massa de 56 gramas. Agora eu posso calcular o que? A nova concentração, ó. Então olha aqui, ó, INPM é a massa do álcool sobre a massa total vezes 100 para dar em porcentagem, ó. Então a massa do álcool é 56 gramas. A massa total eu tenho que somar a massa do álcool com a massa da água. Dá 86. Ok? Não vai me cortar esse 6, pelo amor de Deus. Então, ó, 56 por 86. Não cabe, né? 0,0. Ó, se fosse 80, 5 daria 400, então 6 talvez. Vamos tentar 6, ó. 86 vezes 6. 36, opa. 36, aqui 48 mais 3. 51, ó. 0,6, ó. Vamos mais uma casa, né? Então 516, sobra 54. Agora eu posso colocar um 0, vai dar de novo, né? 0,66, ó. Ou seja, esse álcool, ele é 70 graus GL ou 66 graus INPM. Então tá aqui a transformação. Viu que não tem nada do que você já não viu em química. Tem regrinha de 3, densidade, você aprende isso aqui no 9º ano, então acho que você já está craque nisso. Transformação de unidade, talvez. Cuidado, só vai que o Enem coloca lá em vez de grama por ml, quilograma por litro, daí cuidado nas unidades que você usa aqui, beleza? Então tá aqui, gente, como que transforma. Vai que, né, cai uma questão dessa, você já sabe. Como é um tema que está sendo bem abordado, cuidado com isso daí, beleza, gente? Bom, outra coisa que eu apostaria que talvez pudesse ter uma questão é a parte da diluição. Tem muito assunto sobre isso na internet, como diluir álcool, como que faz. Eu tenho álcool 92, como é que transforma em álcool 70. Primeiro, por que tem que transformar o 92 em 70 para usar ele contra o Covid? Ah, o 92 é mais forte. Não é bem assim. O que acontece o álcool 92 quer dizer que ele é 92% de álcool e 8% de água. O que acontece quando você colocar ele na tua mão, ele vai evaporar muito mais rápido do que o álcool 70, porque o álcool 70 ele tem 30% de água ali. Se ele vai evaporar mais rápido, ele não vai ter um tempo mínimo de ação ali na tua mão contra o Covid. Então, você tem que cuidar com isso, gente. Com isso, cuidado com achando que o álcool é mais concentrado, ele vai fazer mais efeito. Não. Se eu não me engano, a Anvisa diz que o álcool tem que ser entre 60 e 70 para ele ter uma boa eficácia contra o vírus, ok? Então, para você diluir, formulazinha da diluição, ó. Tudo isso a gente está vendo, ó, gente, soluções, ó.
segundo ano, como eu comentei com vocês, físico-química, gente. Cai bastante. Vocês já vão ver as questões que eu selecionei ali do Enem. Então, ó, tem um álcool 92, quero transformá-lo em álcool 70. Como fazer? Formulazinha da diluição. C1V1, C2V2, ou CAVA, CBVB, né? Tem vários. Primeiro, ele não disse quanto eu tenho. Então vamos aqui, né? Ó, eu tenho a concentração ali de 92 graus INPM. Vamos dizer que eu tenho, sei lá, 100 ml. Ok? E eu quero o álcool 70. IN. Ali tá errado, tá? É INPM. Pesos e medidas. Aqui tá, gente. PM. Bom, é só você substituir ali, ó. Concentração inicial, 92 vezes. Aí o volume que a gente colocou, né? 100 ml. Acredito que o exercício vai te dar o volume, se tiver algo assim. Eu quero uma concentração de 70. E eu vou calcular o volume 2. Ó, eu posso aqui cortar esse zero com esse, para ficar mais simples. 92 vezes 10, 920, divididos por 7. Ó. Então, 920 divididos por 7. 9, cabe uma vez, sobra 2. Abaixo 2, 3, 21, sobra 1. Abaixo 0, 1, 7, sobra 3. Aqui vamos parar aqui, né? É uma conta com vírgula. Se quiser colocar vírgula, 0, vai dar 4, mas ó, 131 mais ou menos. Então o volume 2 tem que ser mais ou menos de 131 ml. Mas você tem que entender o seguinte, você já tem 100 ml. Então você vai ter que, você já tem 100 ml, gente. Você vai ter que adicionar o quê? 31 ml de água. Então tá aqui como você transforma um álcool 92 para outro. Cuidado, e não vá achar que eu vou pegar álcool de posto, que é concentrado, diluir, vou usar. O álcool de posto, gente, ele tem muitos componentes que não fazem bem. Por exemplo, ele tem componentes para deixar o gosto dele ruim, para não ser bebido, né? Então não ache que você vai lá no posto, pega e transforma e vai dar a mesma eficácia. Cuidado com isso daí, gente, fazer em casa. A melhor coisa é você comprar. Tá bom? Então aqui mais um que a gente tentou abordar o mesmo tema. Bom, e o álcool em gel? O álcool em gel, ele é o seguinte, você tem o álcool e você adiciona o carbopol, né? Que é um agente espessante. Então, você tem o que? A gente tem o que a gente chama de solução, suspensão e uma que vocês veem pouco no ensino médio ali, que é o coloide. Tá? A solução é quando você só tem uma fase ali. Você vai misturar, por exemplo, água, 1 litro de água com uma colher de sal. Você vai ter ali uma solução, você não consegue encontrar o soluto ali. Agora, aqui também, se você quiser, tem o tamanho das partículas aqui, tá? A solução, então, tem partículas muito pequenas. Pense, o sal, ele vai, quando colocar em água, ele vai se dividir em íons, né? O Na+, e o Cl-, então você não vai conseguir mais enxergar. Uma dispersão coloidal, um coloide, ele tem partículas um pouco maiores. Quer ver um exemplo? A gelatina. A gelatina, ela é um coloide. E uma suspensão é você colocar, por exemplo, água e terra. Entendeu? Você vai conseguir ver as duas fases, elas estão ali. O álcool em gel é um gel, como está aqui. Esses daqui, gente, a gente estuda bem pouco no ensino médio, mas na faculdade. Mas então, ó, dentro do coloide, você tem o gel aqui, beleza? Curiosidade, você deve ter percebido que alguns álcoois em gel que você compra, eles são meio gosmentos. Por quê? Porque esse produto aqui está em falta. O pessoal começou a comprar para fazer álcool em gel, acabou o carbopol e eles começaram a usar outros. Então por isso que alguns álcoois parece que eles são gosmentos, gente. Não é porque ele está estragado nada, é porque não é esse agente espessante. Outra coisa, no álcool é colocado hidratante também, porque senão ele resseca a tua mão. O aroma dele, alguns, né? Então por isso tudo isso modifica nas propriedades dele. Então, se cair alguma coisa assim além de classificação, ele seria um gel, beleza? Bom, e o que mais a gente pode... Aqui, ó, aqui eu trouxe um exercício pra gente fazer juntos, ó. Que já caiu no Enem. Ó, vamos ler juntos. O álcool hidratado utilizado como combustível veicular é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação da biomassa. Durante a destilação,
o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Gente, uma dica, vai anotando para você não ter que ler de novo. Ó. Então, ó, faz um esqueminha que você entenda. Ó. Então, ó, durante a destilação, o teor de etanol da mistura ele é aumentado até um limite de 96% em massa. Se é em massa, ele está trabalhando com o grau e NPM. Ok? Bom, isso o que quer dizer? Se eu tivesse lá 100 gramas, 96 gramas são de álcool, 4 gramas são de água, beleza? Considere que em uma usina de produção de etanol, 800 quilos, ó, vamos anotar, 800 quilos de uma mistura etanol-água com concentração 20% em massa. Ó, aqui é outra coisa já. Então considere que em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol-água com concentração 20% em massa de etanol foram destilados. E foi obtido, ó, ele conseguiu disso aqui, ó, 100 kg de álcool, 96%. Ponto. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo. Esse resíduo tem qual concentração de etanol? Então, confuso, né? Então, vamos pensar na pergunta final. Ele falou assim, ó, a partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo. Pense, eu tinha 800 kg de solução, ok? 100 ele conseguiu destilar, beleza? Vai sobrar então 700 quilos, ok? Esses 700 quilos, resíduo. Ele quer saber, ó, qual é a concentração de etanol nesse resíduo aqui, ó. Então primeiro vamos pensar, ó, eu tinha 800 quilos e 20% era etanol. Então, ó, 800 quilos era 100%, ok? 20% em massa é o etanol, então 20% é X. Umas dicas aqui, ó, em regras de 3, você pode cortar tudo que for na horizontal ou na vertical. Por exemplo, eu posso cortar qualquer coisa entre o 800 e o 100, entre o 100 e o 20. Escolha sua, só não posso cortar na diagonal. Então aqui, ó, 2 zeros, aqui, ó, 2 zeros. Já facilita você. Então eu tenho X igual a, ó, 2 vezes 8 é 16, correto? 16. Aí eu coloco 0, ó. Então 16, 160 quilogramas é etanol. Beleza? Então aqui lá na usina, dos 800 quilos, 160 é etanol. Ele conseguiu tirar 100 quilos de etanol a 100%. Ou seja, pense comigo, se ele conseguiu tirar 100 quilos de etanol a 96%, ele conseguiu tirar 96 quilos de etanol. Concorda? Então ele tinha um total de 160 aqui. Ele conseguiu tirar 96. Então, 160 menos 96, se fosse 160 menos 100, daria 60, mas eu coloco 4 porque aqui é 96, então fica o quê? 64. Então aqui vai sobrar, ó, sobrar 64 quilos do quê? De etanol. Que ele não conseguiu tirar daqui. Para eu saber agora a nova concentração, pense, ó, eu tenho 64 quilos de etanol numa solução não, né? Seria uma solução de 700 quilos, ó. Então, como que eu vou saber, ele quer saber em porcentagem, ó. 700 quilos é 100%. 64 quilos é X. Olha o que eu posso fazer aqui. 2 zeros, 2 zeros. 7 vezes X, 7X. 64 vezes 1, 64. X igual 64 por 7. Não está na tabuada, então ele vai quebrado. Ó. Então aqui, 7 vezes 7, 49, 56, 63, 9, que dá 63, sobra 1,
9,1%, ó. Então o que ele não conseguiu tirar de álcool, ó, fecha 9,1%, ó. Então resposta D, entre 9 e 9,2. Só para vocês verem, ó, gente, um exercício de soluções, só que pura regra de 3, ó. Quantos que a gente fez? Uma regra de 3 aqui, duas regras de 3 aqui, conta, diminuir aqui, dividir aqui, ó. Se você parar para analisar bem, isso que é um exercício de matemática, né? Por isso que é aquilo, gente, físico-química, o segundo ano do ensino médio, é onde a química vira puro cálculo. Então, tá aqui esse exercício, ó, gente. Legal? Eu tentei pegar esse exercício, gente, justamente pelo tema do álcool, para vocês verem que já caiu e pode cair de novo. Próximo aqui, ó. Mas ó, o importante no exercício desse, você vai lá, vai ler inteiro, vai ficar desesperado com o enunciado. Gente, você tem que tentar achar o que o exercício quer no final, gente. Ó, ele quer o resíduo, ele quer a concentração do resíduo. Quem que é o resíduo? Você tem que partir disso, gente. Muitos exercícios você vai conseguir, sabe, ler o comando e matar a questão, mas muitos exercícios você vai ter que ver o que ele quer, ir lá no enunciado, achar onde está cada coisa, e montando um esqueminha, porque se você ler isso de uma vez, gente, uma vez passada, assim, muito difícil você vai entender o que ele quer no final. Você tem que ter uma leitura fracionada, assim. Outro que caiu no Enem já, ó, de diluição de álcool, ó. O álcool comercial, solução de etanol, ele é vendido na concentração de 96%, agora em volume. Em volume, ok? Entretanto, para que se possa ser utilizado como desinfetante, essa questão não é de agora, tá nada a ver com o Covid. Não é do ano passado também. Entretanto, para ele ser utilizado como desinfetante, deve-se usar uma solução alcoólica com 70% em volume. Foi o que eu comentei agora há pouco. Ok? Suponha que um hospital recebeu uma doação de 1000 litros do 96. Então, vou colocar aqui do lado. Ó. Ele recebeu uma doação de 1000 litros do álcool 96. E ele pretende trocá-lo por um lote de álcool desinfetante. Então, ele quer o álcool 70. Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, qual é o volume mais aproximado do álcool 70? Gente, ó, você vai usar a mesma fórmula ó, da diluição. Ó. A concentração desse álcool é 96. Ó. O volume dele é 1000. Isso tem que ser a mesma coisa que a concentração desse álcool, que é 70, vezes o volume 2. Ó. Posso cortar esse zero com esse. Grandes coisas, né? Não ajudou muito. Então, ó, 9, 6, tem dois zeros aqui, ó, o 7 vai passar dividindo, ó, esse é o V2, ó. Então vamos lá, 9.600 divididos por 7, aqui o 1, sobra 2, abaixo 6, dá 3, 21, sobra 5, abaixo 0, dá 7, 49, sobra 1, abaixo 0, dá 1, agora vai dar vírgula. Então, ó, 1.371 litros. Então, se esse hospital quiser trocar o álcool dele por outro desinfetante, ele não vai ter que exigir 1000 litros. Ele tem que trocar por 1.371 para ele ter a mesma quantidade de álcool. Ok? Então, exercício de diluição que já caiu há alguns anos. E um outro fator que eu quero abordar do álcool, que também é uma possibilidade de cair, é quando ele se associa com a termoquímica. Então, bem rapidinho aqui, ó. O que é termoquímica? A parte da química ela vai estudar o quê? O calor envolvido numa reação. Lembra? Entalpia, já vamos revisar. Primeiro, será que o álcool gel queima? Não teste em casa, mas ele queima. Ok? Então, não acho que é só para aquele álcool gel que ele não vai pegar fogo. O agente espessante não vai interferir em nada dessas propriedades, ele queima assim. Então aqui, ó, o que você tem que relembrar bem de termoquímica? Ó, aqui tem esse resuminho, ó, presta atenção. Então, um processo termoquímico ele pode ser endotérmico ou exotérmico. Um processo endotérmico absorve energia, um processo exo libera. Queima de álcool seria um processo exotérmico, ele libera energia. Ou seja, ó, ele vai começar com uma energia, a reação vai acontecer e ele vai perder energia. Ó. O que é perder? Ele liberou para o ambiente, ó, isso que é um processo exotérmico.
Já um processo endotérmico, ó, ele começa com uma energia baixa, absorve e termina com uma energia alta. Ó. Isso é um processo endotérmico. O que é esse ΔH? A variação de entalpia. Entalpia, gente, é energia. Então pense comigo, ó, o que é a variação? Vocês vão lá em física bastante. É final menos inicial. Ó, vamos colocar valores aqui, ó. Vamos dizer que aqui, ó, seja 10 e aqui embaixo seja 5. Ó, se eu for calcular a variação de entalpia, o final, ó, 5 menos o inicial, 10. Eu vou ter menos 5. Então, o processo exotérmico tem a variação de entalpia negativa. Então, lá no final da reação, vai estar lá ΔH igual a menos tananã. Isso é um processo exotérmico. Já o processo endotérmico é ao contrário. Ó. O final, aqui o 10 e o 5 são valores que eu chutei, tá, gente? Não, você não vai encontrar ele aqui. Ó, o final, 10 menos o inicial, 5, ó, dá um valor positivo. Isso é um processo endotérmico, ok? Então, o calor daí pode ser dado em kilojoule, joule, caloria, quilocaloria e assim por diante. Você vê atrás de alimentos, assim, tem a tabela nutricional, você vai ter também a energia que aquele alimento te libera, geralmente em quilocalorias. Então tem tudo a ver, gente, uma coisa com a outra. Ok? Isso daqui é o que você tem que saber de termoquímica. Então, só para finalizar, um exercício aqui que eu trouxe de termoquímica do Enem, que envolve esse conteúdo de álcool. Então, vamos finalizar com esse daqui, ó. O carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos são equipados com um motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida, álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, e ele consumiu 40 litros de gasolina. Ok? Isso para ir, ó. E no percurso de volta, utilizou-se o etanol. Faça esses esqueminhas, gente, com flashes, algo que o seu cérebro entenda na hora. Bom, foi considerado o mesmo consumo de energia. Olha a pegadinha. Ele usou 40 litros para ir. Ele não usou 40 litros de etanol para voltar. Ele usou a mesma energia. Então, ó, a energia que ele usou foi a mesma. A energia igual. Aí ele quer saber, o quadro resume mais ou menos o calor de combustão da gasolina e do etanol. Qual o volume de etanol que ele vai consumir? Então, primeiro, antes de saber o de etanol, eu vou saber a energia que ele usou para ir. Porque como a energia é igual, se eu descobrir a energia da ida, eu sei a energia da volta. Aí você vai fazer uma regrinha de 3, ó. Só tem que cuidar por causa das unidades aqui. Você tem que cuidar muito aqui, ó. Primeiro, ó, a densidade da gasolina é 0,7. Só que é 0,7 o quê? 0,7 gramas por ml, ó. Então, ó, densidade é massa sobre volume. 0,7 é igual a massa sobre o volume. Só que eu não vou usar 40 litros. Eu vou usar o que em ml? 40 mil. 40 mil. Aqui, ó, uma dica pra você. Esse zero aqui, ó, eu posso anular com esse. Aí você faz 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. E adiciona 3 zeros, ó. Acha esses atalhos no Enem, gente. O que? Gramas. Então, eu transformei, ele usou 40 litros de gasolina para ir. Ou 28 mil gramas. Por que eu transformei em grama? Por causa disso daqui, ó. Dá uma olhada, ó. A energia é, ó, a cada grama de gasolina, a energia de combustão é de menos 10 quilocalorias, ó. Então, 1 grama de gasolina libera menos 10 quilocalorias. Então, 28 mil gramas libera X. Esse X vai dar o quê? Multiplicar por 1 fica ele menos. Mesmo. Por menos, coloca um menos. Tem um zero aqui, adiciona um zero, gente. 28, 0, 0, 0, 0 quilocalorias. Essa é a energia que ele usou de gasolina. E a energia é a mesma. Então agora eu vou fazer o processo contrário, ó. Eu tenho a energia, vou descobrir a massa, vou voltar para o litro. Tá entendendo? A gente fez, ó, litro, massa, energia, gasolina. Agora eu vou fazer energia, massa, litro, etanol. Então olha ali, ó, ele disse que a energia é a mesma. Então, ó, 1 grama,
Agora de etanol libera menos 6 quilocalorias. Então, menos 28 mil não, 280 mil, tá? Vou colocar o zero aqui, vai liberar X, ok? O menos aqui, gente, vai cortar agora, né? Menos com menos. Então a conta que você vai ter é 280 mil, perdão, dividido por 6. Então, vamos lá. Para ficar mais rápido, gente, espere um pouquinho, que eu vou fazer de cabeça essa conta. Ok? Deixa eu pegar minha cabeça. 46,666, deixa eu ficar mais rápido. Ó, 46,666, o quê? Olha aqui, ó, gramas. Agora eu vou transformar para litro. Isso aqui, ó. Agora a densidade do álcool, ó, é 0,8. 0,8 é igual a massa que eu tenho, isso daqui, sobre o volume. Ó, o volume vai passar multiplicando o 0,8 dividindo. Então a conta que você vai ter é 46,666 divididos por 0,8. Deixa eu fazer com a minha cabeça. 46,666 divididos por 0,8. Isso aqui dá 58332. Ah, não tem alternativa, não tem mesmo, porque isso aqui tem ml. Tem que transformar em litro. Corta 3 zeros, não tem zero, anda com a vírgula. 58, ó, gente. Letra D. Então, ó, termoquímica, gente. O básico, soluções... físico-química, soluções termoquímicas. Claro, tem mais, gente, tem mais coisa. Propriedades coligativas, tem na estequiometria, um pouco. Mas tá aqui uma revisãozinha legal para vocês. Eu apostaria em algo assim no Enem. Algo que envolvesse o álcool. E dá para fazer muita coisa com álcool, você viu. Dá para abordar muitos temas em química. Beleza? Bons estudos. Espero que você tenha gostado. Até! Fala, galera! Vamos dar continuidade aí aos estudos de química. Vocês já tiveram um pouco de ideia aí do que o professor Felipe trabalhou. E eu sou o professor Matheus, eu trabalho lá no Colégio do Alto Boqueirão. E a gente vai falar sobre um assunto que vocês viram durante este ano. No primeiro semestre ali, o período em que a gente estava em sala de aula ainda, e depois ali em processo de aula síncrona, vocês trabalharam com a química orgânica, né? A química orgânica, ela começa falando sobre os hidrocarbonetos, depois a gente vê as funções, depois a isomeria e as reações. Com o tempo que a gente tem, a gente não vai conseguir ver tudo. Então a gente vai trabalhar com o começo ali da química orgânica, que é um pouco do que tem sido trabalhado e que cai algumas questões também no Enem. Mas principalmente aí, o Enem não cobra tanto assim química orgânica, tem a sua cobrança, obviamente, porque é um conteúdo bem interessante, mas aí federal e outros vestibulares que vocês vão fazer cobram bastante química orgânica, então a gente tem que estar ligado nisso aí, beleza? Nós vamos começar falando sobre os hidrocarbonetos, certo? Por que começando a falar sobre os hidrocarbonetos? Porque eles são a base para a química orgânica. Eu brinco lá com os meus alunos, eles já sabem que assim, é melhor você aprender bem hidrocarboneto para depois você não sofrer, né? O professor Felipe comentou nas aulas ali que o segundo ano é base para o Enem porque fala da físico-química. Só que se você não pegar bem o primeiro ano, você não consegue ter a base para o segundo. E a base para a química orgânica é o hidrocarboneto. A gente precisa entender bem hidrocarboneto. O que significa hidrocarboneto? Vocês já estudaram esse ano, vocês devem estar já lembrando aí do que foi falado. Hidrocarboneto, o nome já ajuda a falar, né? São compostos que têm somente carbono e hidrogênio. Somente carbono e hidrogênio, mais nada. Depois a gente colocar as funções oxigenadas, onde vai ter o oxigênio, e as funções nitrogenadas, que vão ter o nitrogênio, e aí outras funções que a gente trabalha, certo? Mas vamos começar a relembrar o hidrocarboneto aí. Para nós começarmos a relembrar, a gente precisa lembrar primeiro a quantidade de ligações que cada um deles faz, certo? Vocês sabem muito bem aí qual que é a ordem da quantidade de ligações que cada um faz. Os professores ensinam de várias maneiras aí, né? Mas os principais compostos aí que a gente trabalha na química orgânica são o hidrogênio, o oxigênio e o carbono. Eu brinco lá que é o ronque-ronque. Alguns professores fazem aí o chon ou alguma coisa parecida, mas é o ronque-ronque que é a ordem das ligações. Então o hidrogênio faz uma ligação,
o oxigênio tem que fazer 2, o nitrogênio tem que fazer 3 e o carbono precisa fazer 4 ligações. Então no hidrocarboneto a gente vai ter aí o carbono fazendo as 4 ligações e o hidrogênio que vai ter que fazer uma. Como a gente já estudou aí bem a química orgânica no início desse ano, as cadeias que a gente vai montar aqui, para dar alguns exemplos, as cadeias que eu vou montar para vocês, eu vou montar sempre sem hidrogênios, porque vocês já estão acostumados. Só não se esqueçam que o carbono precisa fazer 4 ligações. Então quando eu não mostrar para vocês, lembrem-se que a ligação que está faltando ali das 4 sempre é feita com o hidrogênio. Beleza? A gente consegue colocar aí algumas informações, está aparecendo para vocês aí na tela, dos compostos que fazem parte dos hidrocarbonetos. Então nós temos aí os alcanos, né? Tem um exemplo aqui do propano. O que é um alcano? O alcano são compostos hidrocarbonetos que só têm ligações simples, ou seja, todas as ligações são feitas simples. Lembrando que nós temos ligação simples, dupla e tripla, certo? Depois nós temos os alcenos. Os alcenos são aqueles compostos de hidrocarbonetos que têm uma ligação dupla no composto, uma ligação dupla. A gente tem um exemplo aqui do eteno. Depois a gente tem os alcinos. O que são os alcinos? Os alcinos são compostos que têm uma ligação tripla, ok? Uma ligação tripla. Lembrando que como é hidrocarboneto, essa ligação dupla e essa ligação tripla tem que ser feita entre carbonos. Eu não posso fazer uma ligação dupla com o hidrogênio, isso não existe na química orgânica, certo? Porque o hidrogênio só faz uma ligação. Depois nós temos os alcadienos. O que são os alcadienos? São compostos que têm 2 ligações duplas. Então, quando tem uma é alceno, quando tem 2 é alcadieno, certo? Depois nós temos o ciclano. Então, o ciclano vem da palavra alcano. Então, são ciclos, ou seja, cadeias fechadas, somente de ligações simples. Tem um exemplo aqui do ciclo butano, que forma um quadrado. A gente sempre tem aí os poliedros, né, as figuras geométricas que formam os compostos de cadeia fechada. Então, se eu tenho 4 carbonos, eu vou ter um quadrado. 5 carbonos, eu vou ter um pentano. Se eu tenho 6 carbonos, eu vou formar um hexano e assim por diante nos compostos de cadeia fechada, tá? Ainda de cadeia fechada a gente tem o cicleno. O que é o cicleno? É uma cadeia fechada que tem uma ligação dupla. Então nós temos aqui o exemplo do ciclo buteno. E ainda os compostos aromáticos que tem o anel aromático, né, que vocês conhecem muito bem aí, famoso na química orgânica, que é o hexano, que tem as 3 ligações duplas dentro, intercaladas, formando um processo de ressonância. Então vocês conhecem bem o anel aromático, que pode ser representado da maneira que está aqui, mas a gente pode representar ele também mostrando ali as ligações duplas intercaladas dentro dele, né? Então aqui, ó, faz lá composto de 6 lados. Então a gente pode representar com a bolinha dentro aqui, representando as ligações, e a gente pode representar ele também colocando as ligações duplas intercaladas, certo? O anel aromático, então nós temos aí os compostos que são aromáticos. Esses são os hidrocarbonetos. Aí você com certeza lembra lá que a gente tem essa nomenclatura aqui, e essa nomenclatura ela é dada para nós pela quantidade de carbonos. Lembra que a gente tem lá sempre, para poder nomear as cadeias orgânicas, os hidrocarbonetos, a gente vai utilizar prefixos, sufixos e assim por diante, né? Então temos ali, eu trouxe para vocês aqui algumas coisas bem importantes quando a gente precisa dar nome para as cadeias orgânicas, tá? Então lembrando aqui a quantidade de ligações, a gente tem o anel aromático aqui, tá? Então na nossa cadeia lá, para a gente poder nomear uma cadeia orgânica, né, a gente vai ter sempre o prefixo, que vai ser a quantidade do número de carbonos. Então se eu tenho só um carbono, eu uso o prefixo met. Vocês lembram lá, né? Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. Dificilmente vai cair alguma coisa com alguma cadeia onde a cadeia principal vai ter mais do que 10 carbonos. É difícil de aparecer para você, por exemplo, identificar a nomenclatura. Vai ter cadeias com mais de 10 carbonos para você identificar a quantidade de carbonos. Mas para você nomear uma cadeia
que tenha mais do que 10 carbonos na cadeia principal? Muito difícil, certo? Então, prefixo aí, eu tenho aqui os prefixos até 10. No meio, depois da palavra lá, a gente vai ter o infixo. O que é o infixo? O infixo a gente vai ter an, em, in, de em ou de in, que é bem raro de acontecer, tá? Mas assim, an a gente usa quando tem somente ligações simples. Em, quando tem uma ligação dupla. In, quando tem uma ligação tripla. De em, quando tem duas duplas. E daí o de in, quando tem duas triplas. Mas esse é bem mais raro de acontecer. E nos hidrocarbonetos, o nosso sufixo sempre vai ser O, ou seja, ele sempre vai terminar com O, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de cadeias que a gente pode formar ali, sem ainda os radicais, sem as ramificações. A gente já vai relembrar ali os radicais. Então uma cadeia com 5 carbonos, né? Eu não vou mostrar os hidrogênios, lembrando que os hidrogênios vocês, né? Lembrem-se que o carbono precisa fazer 4 ligações. Então esse carbono aqui está fazendo 1, 2, a terceira e a quarta aqui é com hidrogênio. Não se esqueçam, né, dessa quantidade. Todos os exemplos que eu vou passar para vocês aqui vai ser sem hidrogênios, tá bom? Então nós temos aqui, vamos lá, só para relembrar aqui. Então eu pego minha cadeia principal, 5 carbonos, aí eu vou no meu prefixo. Prefixo para 5, então eu tenho pente. Então eu pego lá e escrevo pente. Depois do pente vem o nosso infixo. Nosso infixo vai ser das ligações. Então todas as ligações são simples. Então eu vou colocar an. E eu termino com O, os hidrocarbonetos. Então a gente tem aqui o pentano, certo? Esse é um dos exemplos. Vou fazer um exemplo aqui para vocês usando uma ligação dupla ou tripla ali. Lembrando daí que a gente vai precisar começar a colocar agora e contar os carbonos da cadeia principal. Por que a gente precisa contar os carbonos da cadeia principal e numerá-los? Porque nós precisamos identificar no nome em que lugar que vai estar essa ligação dupla. Porque se eu tiver mais do que 3, 4, 5, 6 ou mais carbonos, eu posso ter ligação dupla em vários lugares. Então eu vou precisar demonstrar em que lugar que ela está. E a gente precisa então colocar em que lugar que essa ligação dupla vai estar. E daí a gente precisa começar a seguir umas regrinhas para descobrir qual que vai ser o carbono 1 e qual que vai ser a sequência da minha cadeia principal que a gente vai dar. Vocês lembram lá que a gente viu isso esse ano, né? Então eu vou utilizar aqui uma cadeia com 6 carbonos. Vou colocar a ligação dupla aqui, né? Aí a gente tem aqui somente ligações simples para a gente poder nomear. Então as regras para a gente nomear, vocês precisam segui-las lá então. O carbono 1 sempre vai ser o carbono da extremidade que está mais próximo da insaturação. O que é a insaturação? A insaturação é a ligação dupla ou a ligação tripla. Então se a cadeia tem insaturação, a primeira coisa que você vai olhar é onde está a insaturação. O carbono 1 vai ser aquele mais próximo da extremidade, não vai ser no meio, né? Então, por exemplo, eu não posso dizer que esse carbono aqui é o carbono 1, quando a minha dupla está lá no meio. O carbono 1 é o carbono mais próximo da extremidade, então aqui eu tenho duas extremidades, né? Esse carbono está mais próximo da ligação dupla do que este. Se eu vier contando da esquerda para a direita, lá eu tenho 1, 2, vai estar no carbono 2. Se eu vier aqui da direita para a esquerda, eu vou estar no 1, 2, 3, a minha ligação dupla vai estar no 3, então aqui o 2 é mais próximo. Quando a gente colocar as ramificações, se a minha cadeia não tiver insaturação, eu vou verificar qual é o carbono que está mais próximo da ramificação para poder fazer essa numeração da cadeia principal, certo? Então a gente vai numerar aqui, então aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5, ok? Significa aí que nós temos então os 5 carbonos. E a gente vai dar um nome para ele agora então. Lembrando lá que nós temos então 5 carbonos novamente, né? Então 5 carbonos nós vamos colocar lá pente, que é o nosso prefixo. E depois eu vou ter que colocar an, en ou in. Quando é an, a gente não coloca nada na frente. Agora, quando eu tenho a ligação dupla, que é o en, ou a ligação tripla, que é o in, eu preciso identificar em qual carbono que está essa ligação. Então a gente vai olhar aqui que a insaturação está no carbono 2. Então eu vou pegar e vou colocar aqui, então, pente, vou colocar um traço, vou escrever o número 2 e depois eu escrevo en. Certo? Por que eu faço isso? Para dizer que no carbono 2 eu tenho a ligação dupla.
lembrando que en significa a ligação dupla. E daí coloco o O do hidrocarboneto no final. Então a gente tem aqui o pente 2eno. Eu posso ter ainda aqui o penteno, daí quando for no 1, você pode utilizar o 1, ou não utiliza o 1. Quando eu não utilizo o número 1, significa que ele está no carbono 1. Então tem o penteno, o pente 2eno, e se eu colocar aqui vai ficar pente 3eno, professor? Não, não tem o pente 3eno. Por que não existe o pente 3eno? Porque se eu colocar minha ligação dupla aqui, eu não vou mais contar da esquerda para a direita. Eu vou contar da direita para a esquerda e ele vai estar no carbono 2. Certo? Então, características aí que a gente tem dos compostos, tá? Dos compostos orgânicos, falando aí desses primeiros prefixos que a gente tem aí. As cadeias, então, podem ter também os nossos radicais, que são as nossas ramificações, tá? Lembrando que aí, quando eu trouxe uma outra característica de prefixo aqui, para vocês, de quando a gente tem mais de 10 aí, tá? Então, se por um acaso você quer tirar um print da tela aí, para você gravar em algum lugar aí nas suas anotações, tem aí, ó, o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 até 20 carbonos. Você pode, às vezes, se você gosta de estudar bastante química orgânica aí, fazer cadeias com essa quantidade aí, você pode nomear elas com isso aí. Ou então aí com mais, daí, né, 30, 31, 40, 50, até 100 carbonos. Mas no Enem não vai cair para você identificar uma cadeia para você nomear com 70 carbonos. Isso não vai existir, tá? Então a gente vai ter agora os nossos radicais. O que são os radicais? Os radicais são as ramificações. Então as minhas cadeias, eu vou ter uma cadeia principal e eu vou ter também as ramificações. Então a gente, quando tem ramificação, quando a ramificação é com um carbono, a gente usa o nome metil. Quando é com 2 carbonos, etil. Com 3, propil. E com 3 existe também o isopropil. O que significa, qual é a diferença do propil para o isopropil? Já vou mostrar para vocês. Depois a gente vai ter ali, com 4 carbonos, o N-butil, o sec-butil, o isobutil, o tec-butil. Não sei você de outro colégio, mas geralmente nos colégios em que eu dou aula, depois o professor Felipe pode confirmar aí. Que confusão que os alunos fazem para fazer ramificação onde tem sec, iso ou tec-butil, para identificar qual é a diferença que existe entre eles. Gente, o nome da ramificação já ajuda você a descobrir. Eu já vou dar exemplo para vocês ali de como que a gente vai fazer isso aí, tá? Quando eu tenho uma ligação dupla na ramificação, então vinil. Quando eu tenho 3 carbonos com a ligação dupla lá também é o alil. Daí esses aqui não são mais tão normais. Aí quando o anel aromático é ramificação a gente tem o fenil. E daí a gente tem outras informações aí. Se vocês quiserem também pode tirar um print da tela aí com relação a essas ramificações. Então, quando eu tenho uma ramificação, eu vou explicar principalmente aqui o isobutil e o propil, e os que são com 4 também, que é o N-butil, o sec-butil, o tec e o iso, para vocês entenderem bem como é que funciona. Lá no princípio, quando a gente estuda as características do carbono, vocês sabem que na cadeia existem carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Esses carbonos significam a quantidade de carbonos que estão ligados a um determinado carbono. Então, por exemplo, numa cadeia onde eu tenho só 3 carbonos aqui, ó, este carbono está ligando a só um, então ele é primário. Este outro está ligando a 2, ó, 1, 2, então ele é secundário. Se eu tivesse mais um aqui, ele seria esse carbono do meio terciário. E se eu tivesse mais um aqui, esse aqui é o carbono quaternário. Que vai ser, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque a ramificação que tem 4 carbonos, que é a N-butil, sec-butil, tec-butil e a isobutil, a palavra sec e a palavra tec tem a ver com o carbono secundário e com o carbono terciário. É por isso que elas começam com esta nomenclatura, certo? Então a gente vai identificar aqui. Eu vou colocar aqui para vocês, óbvio que não vai estar a cadeia completa aqui, mas só para vocês entenderem, tá? Como que funciona isso aqui. Vou colocar só 4 carbonos. Só que se a gente fosse nomear ele aqui, não seria um pouquinho diferente. Então coloquei 5 carbonos aqui e vou colocar aqui para vocês uma ramificação com 4 carbonos. Como que eu consigo identificar que tipo de ramificação que eu tenho, de que tipo de ramificação que vai ser de 4 carbonos? Eu vou colocar todos aqui, só percebam que eles vão ser um pouquinho diferentes. E eu vou explicar para vocês aí qual que vai ser a diferença deles, tá?
Vou colocar mais um carbono aqui. Vamos fazer aqui sec-butil e um butil normal. Beleza. Tem aí as 4 características do carbono. Então digamos que a nossa cadeia principal está passando lá em cima, tá? E a gente vai ter que identificar esta ramificação aqui. As 4 ramificações que a gente colocou aqui, ó. Esta ramificação, esta outra ramificação, esta outra aqui e esta outra aqui. Tá? Como que a gente vai identificar? Então grava aí, ó. Para analisar, a gente vai esquecer o carbono da cadeia principal e vai olhar para aquele primeiro carbono da ramificação. Então aqui é este carbono aqui. Aí nós temos este carbono aqui. Este carbono aqui. Este aqui. E este aqui. Lembrando que vocês vão esquecer a característica do carbono da principal. Você não conta o carbono da principal. Aí você vai ter aqui, ó, este carbono, se eu não olhar o da principal, ele vai ser um carbono primário. Porque ele está ligando a um carbono. Este carbono aqui, tirando o carbono da cadeia principal, vai estar ligado a 2 carbonos. Ele é secundário. Este carbono aqui, se você esqueceu da principal, ele é primário. E este carbono aqui, se você esqueceu da principal, ele é terciário. Bom, se eu tenho lá na nomenclatura do radical sec e terc, sec é de secundário, terc é de terciário. Então a gente consegue verificar nessa informação o sec-butil e o terc-butil. Dá para ver bem qual que é a diferença lá. Então, ó, carbono secundário, esse aqui é o sec-butil. Ok? Esse que é o carbono terciário, ele é o terc-butil. E como que eu consigo identificar agora o N-butil e o isobutil? Aí os dois são primários, daí a diferença vai ser, se eu tiver um primário e os outros carbonos estiverem em sequência, é o N-butil. Se eu tenho os 4, o primeiro ele é primário, eu tenho os 4, mas eles não estão em sequência, tá? Ó, eles não estão em sequência. Então eu tenho o isobutil. Certo? Então a gente tem aí as características da ramificação quando a gente usa 4 carbonos. Depois que a gente usa 1, 2 ou assim por diante, a gente precisa identificar então a cadeia ali, beleza? Eu vou montar uma cadeia aqui para a gente nomear característica dos compostos que têm as ramificações, como que a gente faz a nomenclatura deles, né? Então a nomenclatura, vamos montar uma cadeia aqui. Uma cadeia grandinha aqui para a gente colocar várias ramificações diferentes. Então, digamos que apareceu aí para nós essa característica, tá? De composto. E eu preciso nomear ele. Então a primeira coisa que a gente precisa encontrar é a cadeia principal. Como que eu encontro a cadeia principal? Eu preciso encontrar a cadeia principal encontrando a maior quantidade de carbonos, né? Então, vamos lá, eu procuro a maior quantidade. Então se eu começar daqui e eu seguir uma linha de carbonos, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu vier aqui para baixo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu menor. Então, por enquanto, é essa linha aqui que a gente tem. Só que se eu começar dessa extremidade aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a maior quantidade de carbonos é aquela cadeia que a gente vai chamar de cadeia principal. Então, a minha cadeia principal está aqui, ó. Certo? Aí eu vou encontrar minhas ramificações. Então, aqui, se eu começar daqui para lá, eu vou ter ramificação aqui, ó, no 1, no 1, 2, no 3, depois 4 no 5 e daí no 6. Só que se eu começar aqui da direita para a esquerda, eu vou ter 1, 2, vou parar no 3, daí vou ter no 4, depois no 5 e no 6. Tá, professor, mas daí aqui é no 3 e aqui também é no 3. De que lado que eu vou começar? Porque eu tenho aqui aquele que está mais próximo da ramificação. Só que aqui eu tenho no 3 e depois só no 5.
e aqui eu tenho no 3 e depois no 4. Então a gente vai começar daqui. Então a gente tem aqui o carbono 1, certo? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos na principal. Daí eu tenho esta ramificação aqui, que é de um carbono, o nome dela é metil. Aí eu tenho aqui uma ramificação que tem 2 carbonos, o nome dela é etil. Aí aqui eu tenho metil também. E aqui no 3 também eu tenho metil, certo? Aí como que a gente vai nomear? A gente vai colocar em ordem alfabética as ramificações, certo? Então daí a gente termina de fazer a nomenclatura para esse aqui. Então eu tenho a ramificação metil e tenho a ramificação etil. Então primeiro vem etil. Em que carbono que está? Está no carbono 4. Então eu escrevo lá 4 etil. Depois eu tenho a ramificação metil, que tenho no 3, no 4 e no 6. Aí quando eu tenho mais do que uma ramificação igual, a gente usa lá os prefixos antes. Di, tri, tetra, penta e assim por diante pela quantidade. Então aqui a gente tem 3 metil, então a gente usa trimetil. E onde que eles estão? Eu preciso colocar os números na frente. Então eu tenho ramificação metil no 3, no 4, e no 6. Aí trimetil. E depois vem o nome da nossa cadeia principal, depois que eu coloquei ali as ramificações. Então a nossa cadeia principal tem 8 carbonos, então eu escrevo lá oct. Todas as ligações do carbono são simples. E terminando com O, porque ele é um hidrocarboneto. Então nós temos aí o octano. Beleza? Então pequenos exemplos que a gente passou aí para vocês com relação à nomenclatura quando a gente tem aí as ramificações. Se tivesse a ligação dupla, a gente teria que mostrar onde está a ligação dupla e colocaria aqui no final o "en", tá bom? Depois que a gente vê os hidrocarbonetos, então a gente tem agora a característica das funções oxigenadas. O que vai ser as funções oxigenadas? As funções oxigenadas são aquelas cadeias onde vai aparecer o oxigênio. E o oxigênio pode aparecer para nós de diversas formas. Ele pode aparecer de forma de uma hidroxila, né? O que é a hidroxila? É quando aparece OH. Pode ser através da carbonila, onde eu vou ter o carbono na ligação dupla do carbono no meio da cadeia. A carboxila, quando eu tenho a ligação dupla e a hidroxila juntos no mesmo carbono. A aldoxila, que vai vir do aldeído, que é a ligação dupla quando ela está na extremidade. Então aqui é a carbonila e a ligação dupla no meio da cadeia. A aldoxila é quando está na extremidade. E o carboxilato, que vai formar a função éster, que é quando eu tenho a ligação dupla com o O, e esse oxigênio que ele perdeu hidrogênio para ligar a outro carbono. Tá? Que vai ser as funções. Então quais são as funções orgânicas oxigenadas que a gente tem ali? Tá? Primeiras que usam a hidroxila. Então nós temos o álcool, o enol e o fenol. Vocês estão vendo que todos eles terminam com ol. Então lá quando a gente usou a nomenclatura aqui para identificar a cadeia e era um hidrocarboneto, a gente sempre utilizava o no final. Quando a gente tem as funções oxigenadas ou as nitrogenadas, esse final aqui ele vai mudar, tá? Então quando a gente tem a função álcool, a gente usa ol no final. Então, se a minha função está lá no meio, eu preciso dizer em que carbono está. Do mesmo jeito que a gente identificava a ramificação, eu preciso dizer lá na minha função em qual carbono que ela vai estar, tá bom? Então a gente tem aí a função álcool, enol e fenol usam a hidroxila. A função aldeído, então, vai ser aquela onde eu tenho a ligação dupla com o oxigênio na extremidade. A acetona também vai ser um carbono que faz dupla com o oxigênio, que vai estar no meio da cadeia, daí a função cetona. Aí a função aldeída na extremidade. O ácido carboxílico, então, é quando eu tenho a minha carboxila, que daí vai ser a hidroxila e a ligação dupla com o carbono na extremidade. Depois nós vamos ter, então, o éster, que daí vai ser a ligação dupla com o oxigênio e um oxigênio entre carbonos ligando ao mesmo carbono. E o éter, então, ó, éster e éter, qual que é a diferença entre eles? Aqui o oxigênio está entre carbonos. Aqui a gente também tem oxigênio entre carbonos.
mas o mesmo carbono que está fazendo a ligação com o oxigênio daqui, está fazendo a ligação dupla com um outro oxigênio. Então essas aí são as funções oxigenadas, tá? Então lembrando lá, na nomenclatura final aqui, no hidrocarboneto a gente utilizava O, para o álcool lá pro fenol a gente tem lá o ol no final, né? Mas a nomenclatura do fenol vai ter hidróxido, na verdade, no nome, mas dificilmente no Enem vai ter uma pergunta relacionada à nomenclatura de fenol, a gente vai mais identificar essas funções. O aldeído a gente termina com al, a acetona a gente termina com ona, no ácido carboxílico a gente termina com óico, no éster a gente vai ter lá o ato na cadeia principal que vai estar ligando aqui o carbono e terminando aqui com o radical, igual a gente tinha nas ramificações, e com o azinho no final. E o éter, a gente vai ter o óxido aqui no meio, para o lado que a gente vai ter as características ali do oxigênio, tá? Estou dando uma pincelada bem geral aqui, porque dificilmente no Enem vai ter uma pergunta para vocês para nomear a cadeia com função. O que vai acontecer é você identificar a função oxigenada dentro de uma cadeia, tá? Beleza, então nós temos aí as funções oxigenadas. Lembre-se dos nomes delas, tá, gente? Você vai precisar identificá-las, tá? Então você vai olhar lá na cadeia, eu já vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Vocês vão olhar lá na cadeia e conseguir identificar qual é o tipo de função que a gente tem, tá? Depois nós vamos ter as funções nitrogenadas, que são menos. Ó, percebam que as oxigenadas a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enol quase não cai lá para você identificar que é um enol. Então geralmente são 7 que você precisa gravar. Então álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster e éter. Pegadinha que cai bastante aí no vestibular geral e no Enem também, é o álcool e o fenol, né, gente? A diferença entre eles. Qual é a diferença do álcool e do fenol? No fenol, a hidroxila está ligada no anel aromático, tá? No anel aromático. E no outro está na cadeia aberta, lá pode ser na fechada também, mas não no anel aromático. Então, no anel aromático é fenol. Não é no anel aromático, é álcool. Diferença bem importante aí que muita gente cai nessa pegadinha. E a função nitrogenada, a gente tem aí as principais, né? Amina, amida, os cianetos, né? Que são as nitrilas, e os nitrocompostos. Esses são os 4 principais, mas o que mais cai no vestibular aí são as aminas e as amidas. Qual que é a diferença entre elas, tá? Então na amina eu vou ter o nitrogênio ligado ao carbono, somente isso. E na amida o carbono vai estar ligando no nitrogênio, só que além de ligar no nitrogênio, ele faz uma ligação dupla com o oxigênio, no mesmo carbono. Quando isso acontece, então a gente tem a amida. E quando é só o nitrogênio, é a amina. Na nitrila ou no cianeto, é o carbono que faz a ligação tripla com o nitrogênio. E a função nitro é quando aparece o NO2, que é do nosso amigo famoso TNT, né? Que vocês já devem ter estudado bastante aí, que é a trinitroglicerina, que é formada por 3 funções de nitro, por isso trinitro, certo? Então TNT, trinitrotolueno, né? Então a gente tem aí a função nitro, tá? Essas são as funções que a gente tem oxigenadas e nitrogenadas. Aí vai ter algumas outras funçõezinhas que não caem muito, mas talvez pode aí cair para vocês a função haleto. Mas o haleto vem dos halogênios, então se você viu um halogênio numa cadeia aromática, você tem lá a função de haleto orgânico, tá? E para terminar aqui, para a gente já dar alguns exemplos, a gente não pode esquecer ainda a nomenclatura, que quando a gente tem anéis aromáticos, existe uma nomenclatura conhecida aí que é a ortometapara, que é a posição aonde se encontram as ramificações do anel aromático. Então se eu tenho só 2 ramificações no anel aromático, com o meu anel aromático sendo cadeia principal, se ele estiver na posição 1 e 2, é orto. Se ele estiver na posição 1 e 3, nós estamos falando meta. E se ele estiver na posição 1 e 4, nós estamos falando da posição para. Ok? Isso é importante. Caiu no Enem do ano passado, a gente já vai ver um exercício relacionado a isso aí, tá? Então, orto, meta e para. 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. São as posições em que as ramificações vão estar no anel. E eu trouxe aqui 2 fotos de alguns compostos para a gente poder identificar aí as funções, que é o que acontece na grande maioria dos exercícios que envolvem as funções orgânicas. Então tem aí uma estrutura e você precisa identificar quais são as funções que a gente tem. Então como que eu vou identificar a função? Você vai olhar
que tem o oxigênio ou tem o nitrogênio, para você identificar ali então que função que você tem, tá? Então a gente tem aqui, ó, vou começar aqui da esquerda para a direita, a gente vai colocando lá as funções que a gente tem. Então aqui, ó, eu tenho neste carbono, ele está ligando ao nitrogênio e ele também faz ligação dupla com o oxigênio, tá? Então isto aqui tudo junto, a gente tem aí a função amida. Então nós temos ali, nesse exemplo, a função amida, tá? Aí seguindo aqui a gente tem, ó, neste carbono tem uma hidroxila. Essa hidroxila não está no anel aromático, então a gente tem aí a função álcool. Tá? Aí seguindo aqui a gente tem, ó, no mesmo carbono, dupla com oxigênio, ligado a um outro oxigênio, e esse oxigênio está ligado a outro carbono. Então quando esse oxigênio está ligado a outro carbono, lembre-se que isso aqui não é um éter. Para isso aqui ser um éter, não podia ter essa ligação dupla. Então quando tudo isso aqui está junto, nós temos a função éster. Tá? Aí aqui embaixo, ó, vai ter mais um éster, tá? Porque ele dá continuidade aqui com a cadeia. Aqui embaixo também tem mais um éster. E daí aqui é diferente, ó, oxigênio, carbono, carbono, só que esses carbonos estão fazendo ligações normais com outros carbonos. Então aqui a gente tem uma outra função, que é a função éter. Então, ó, éster e éter tem essa diferença aí, tá? Aí aqui vai ter uma hidroxila, também temos uma função álcool, daí o que mais tem aqui? Aqui também tem um éster, e aqui a gente tem um diferente que é a cetona. Então, ó, carbono, 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 somente a ligação dupla. Então a gente tem ali também uma cetona. Ok? Então são essas funções que a gente tem aí no Taxol. E eu trouxe um outro exemplo então para vocês. Aqui mais duas características aí. Esse aqui eu peguei de um exercício que era de um vestibular, que ele pedia então para identificar aí quais eram as funções que a gente tinha aí para dizer desse exercício aqui, tá? Então vamos lá. Tem umas funções um pouquinho diferentes aqui, tá? Então vamos lá, ó. Aqui, ó, eu tenho nesse carbono dupla com o oxigênio, e esse oxigênio está ligando no CH3. Então aqui nessa ponta tem um éster. Qual é a diferença que a gente tem para esse lado aqui, ó? Aqui é no mesmo carbono dupla com a hidroxila. Então aqui na ponta é um ácido carboxílico. E aqui deste outro lado, nessa outra extremidade, nós temos um éster. E a diferença aí, tá? E nós temos aqui amida e amina. Então olha a diferença aqui, ó. Carbono que está fazendo ligação com o nitrogênio, daí para cá carbono, para lá carbono. Então aqui amina. E aqui a amida. Qual que é a diferença? Que o carbono que está ligando no nitrogênio também está fazendo dupla com O. Então, ó, amina, amida, aqui éster e aqui o ácido carboxílico, tá? E daí aqui embaixo também nós vamos ter aqui, ó, o éster, daí aqui a amida, aqui uma amina, e aqui a gente precisa desmembrar aquilo ali para vocês poderem fazer, tá? Como que a gente desmembra isso aqui, ó? Presta atenção. Minha cadeia está vindo daqui, então eu tenho aqui um carbono, né? Lembra que o vértice aqui é o carbono. Aí nós vamos ter aqui o carbono, e ligado nesse carbono eu tenho O e OH. Para dar a forma certa com as 4 ligações do carbono, ele já está fazendo uma aqui, então ele precisa fazer mais 2 com o oxigênio. E esse oxigênio precisa fazer 2, então ele vai ligar aqui com o H, formando a hidroxila aqui, né? Ó, OH. Então aqui na ponta nós vamos ter o ácido carboxílico. Beleza? Então esses aí foi um exemplo e uma pincelada que a gente teve aí sobre a química orgânica. Agora eu vou convidar o professor Felipe para vir aqui junto comigo e nós vamos resolver alguns exercícios juntos do conteúdo que ele participou ali com vocês, né, falando um pouquinho da físico-química e também uns exercícios que a gente vai resolver junto aí de química orgânica, beleza? Professor Felipe, chega aí com a gente. Beleza, gente? Já estamos juntos aqui, ó, professor Felipe, professor Matheus. Agora a gente vai resolver alguns exercícios aí juntos sobre os temas que a gente tinha comentado aí durante as aulas, tá bom? Então o primeiro exercício aí é referente aí ao que o professor Felipe tinha falado para nós. Então eu vou ler aqui e igual o professor Felipe tinha falado, nós vamos ir anotando as coisas, tá? Eu vou lendo aqui e o professor Felipe vai anotando lá. Então olha só. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas,
Nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. Que legal, né? Informação importante aí, ó, que não ajuda em nada para resolver, mas vamos lá. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia. Então já está dizendo que libera, né? Sim. Reação exotérmica, né? Conforme ilustrada na equação química, sendo aproximadamente 40% dela disponibilizada para atividade muscular. Então, ó, 40%, tá? Para atividade. Aí ele dá para nós as massas ali, que são importantes para resolver, e daí ele pergunta, na oxidação de 1 grama de glicose, então anota lá, né, 1 grama de glicose. Ah, professor, o que é a glicose? Né? Vai lá, gente. Pelo amor de Deus. H2O é glicose? CO2 é glicose? O2 é glicose? Claro que não, glicose, né? C6H12. Então, a energia obtida para atividade muscular em kJ é mais próxima de... Então, ó, é difícil o Enem fazer pegadinha com unidade, ó. Quilojoule, quilojoule. Dificilmente você vai ver isso no Enem. O Enem, ele tenta não te induzir ao erro. Porque quando ele te induz ao erro, ele não sabe se você sabe o conteúdo ou se você caiu na pegadinha. Então, fica tranquilo com isso. Ó, gente, isso aqui é uma regra de 3, não é nem química, isso aqui é matemática, né? É uma regra de 3, ó. Então, primeiro, como ele envolveu massa, ó, eu vou ter que saber a massa disso. E ele deu. Você não tem que decorar, fique tranquilo, essas massas molares. Então, ó, o carbono tem 6 vezes 12 mais 12 vezes 1 mais 6 vezes 16, ó. Aqui dá 72, aqui dá 12, nossa, ficou triste essa. Aqui dá 80, 96. Aí somando aqui, ó, 2 com 2 dá 4, fecha 100. 180. Acredito que seja isso. Não... É isso aí. Isso aí. Então, ó, pense o seguinte, ó, em 180 gramas de glicose são liberadas 2.800. O sinal de menos, a gente não vai interferir, né? Exatamente. É só para mostrar que está liberando. É a quantidade de energia, né? Isso, ó. Em 1 grama, X, ó. Ó, eu posso cortar esse com esse. Como eu falei, você pode fazer tudo na horizontal e na vertical. Então, se você quiser, você poderia fazer assim, ó. Esse 18 vira o número 9 e esse 28 vira o 14 por 2. Mas aí vai ao seu critério se você tem facilidade ou não. Se não, multiplica cruzado, acabou. Né? Deu pra bola. Ó, 9 vezes x, 9x. Agora, ó, 1 vezes 14 é 14, mas tem o 0, ó. Então, 14 e o 0. Agora passa dividindo, ó. Por 9, 11,11, né? Isso. 11,11. Eu fiz 14, né? Fiz Só 40. que, agora que vem, ó. Agora que tem a pegadinha aí. Ó, Ainda bem que não tem 11,11 é. aqui, porque senão todo mundo ia responder 11,11. Exatamente, ó. Ele falou que só 40% vai para atividade muscular. Então pega esse valor e faz vezes 0,4. Acredito, né, que seja a letra A, né? A única que tem lógica, que você vai multiplicar por 0,4. Quer conferir só? O senhor Deus vai fechar certinho o valor, mais 11,1 vezes 0,4. 6,2? Não, acho que eu fiz a divisão errada lá. Vamos lá. Opa! Essas coisas acontecem. É, vamos isso lá, acontece. 140 dividido por 9. Ah, tinha dado errado lá. É 15,5. 15,5 vezes 0,4. Vezes 0,4, 6,2. 6,2. Então tá aí, ó, gente. Bem tranquilo, né? Uma regra de 3 e uma conta com porcentagem. Ah, mas daí alguém pode perguntar assim para você, Felipe. Professor, da onde que saiu aquele 0,4 lá? Se lá em cima tá 40%, né? Faz a regrinha de 3 se você não sabe fazer Exatamente, o 0,4, né? O 15,5 é o total da conta, né? 100%, 40% é X. Se você não lembra lá direitinho como é que é fazer a porcentagem por 0,4, faz a regra de 3. De 3. Ou leia a palavra 40 por cento. Ó, 40 por 100. Olha só, 0,4. Então, você tem, ó, gente, os caminhos são... São vários. Você pode escolher aí a forma que você acha mais fácil, né? Exatamente. De fazer. Fechou? Beleza? Vamos para um outro exercício agora de orgânica. Esse exercício aqui caiu no Enem do ano passado, né? Não em todos os cadernos, vocês sabem que tem alguns cadernos que são diferentes um dos outros, mas no caderno que eu encontrei lá, a gente tinha esse exercício aí. Então o exercício dizia lá, lembrando que, igual o professor Felipe tinha falado lá, vamos anotar as informações que são importantes para a gente resolver. Então o exercício lá fala, né?
O 2-BH é um fenol, então ó, é um fenol, então a gente viu que a função fenol é uma hidroxila no anel aromático. Então é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza por apresentar na cadeia carbônica aromática mononuclear, então só tem um anel aromático, apresentando o grupo substituinte terc-butil, então tem que ter o terc-butil, na posição orto, e o grupo metox na posição para. Ah, professor, mas como que a gente vai ver aí então a fórmula estrutural do fenol descrito é? Então a gente tem aí as opções A, B, C, D e E. Então a primeira informação que a gente tinha lá para anotar é que ele era um fenol. Se ele é um fenol, a gente tem que ter hidroxila ligada no anel aromático. Então ó, anel com hidroxila, aqui também, só que aqui não. Então a questão D, a gente já elimina ela, né? Tá faltando uma ligação dupla lá. Para ser anel aromático tem que ter as três, né? Então a D tá fora. Outra informação, tinha que ter grupo metoxi na posição para. Então olha só, a hidroxila está no 1, para ele ser para, tem que ser no 4. Então vai ser aqui embaixo. Então eu tenho que ter função metoxi aqui embaixo. O que é o metoxi? É um éter com um carbono. Então tem que ter um oxigênio entre carbonos. Então aqui embaixo, por exemplo, ó, não é éter aqui. Por que não é éter? Porque ele vai ter o OH. Então está errado. Então tem que ser igual aquele lá que o professor Felipe colocou. Então a letra C está errada. Então pode ser aqui, ó, carbono, oxigênio, carbono, tá certo. Carbono, oxigênio, carbono, tá certo. E aqui carbono, oxigênio, carbono. Então a C e a D a gente já eliminou. Qual que vai ser a nossa decisão agora para dizer se isso aqui vai estar certo ou não? É aquilo que eu tinha falado para vocês lá, ó, do terc-butil. Como que eu vou identificar então o terc-butil? Lembrando que quando a gente tem alguma coisa entre parênteses, significa que eu tenho ele duas vezes, né? Aqui duas vezes, aqui 3 e no outro exemplo que a gente tem aqui 3 vezes também. Daí percebam aqui, ó, carbono que liga 3 CH3, eu vou ter isso aqui, ó, carbono CH3. Aí eu não posso colocar o outro CH3 aqui do lado, porque senão a quantidade de ligações do carbono vai dar errado. Então CH3 e CH3. Tá? E a cadeia, e daí a gente tem aqui o nosso anel aromático aqui, né? Beleza? Isso aqui é um terc-butil? Sim, é o terc-butil. Então é esse cara aqui que a gente precisa. É o cara do C, parênteses, CH3, 3. Que a gente vai ter a letra E e também na letra B. Só que como que a gente vai saber se a correta é a letra B ou a letra E? A posição em que está o terc-butil, que é a posição orto. Lembra lá? Orto, meta, para. Orto 1 e 2. Então onde está 1 e 2? Aqui, né? Então, resposta correta é a letra E, ó. Fenol, orto, terc-butil na orto e metox, né, que é o nosso amigo aqui do éter, na posição para. Então, questão correta aí, letra E. Quer ver uma dica isso eu aprendi na faculdade com o professor. Ó, orto, cabe a letra O. Meta, olha aqui, ó, letra M. E o para, que os meus alunos brigam, que eles acham que eu invento, mas ó, aqui se você pensar, cabe a letra P. Então, ó, eles falam que não tem nada a ver isso aqui, mas eu acho que tem a ver. Tem sim. mais diquinha, né? Tem gente que fala que você faz um bonequinho, né? Você faz um bonequinho aqui, ó. E o pé aqui embaixo, né? Então, o orto, que vai ser a cabeça, tá aqui em cima do anel. Se o anel aromático fosse aqui, tá na posição 1, ó. Aí aqui vai estar na posição 3, que a posição 3 sempre vai ter o bracinho para baixo. E o pé aqui sempre vai estar lá no último. Então, né, pode ser cabeça, braço e perna. São várias diquinhas aí que dá para dar com relação ao orto, meta, para. Beleza? Então aí esse exercício. Vamos lá pro próximo. Próximo exercício a gente vai voltar ali para físico-química. Leia para nós, professor. A hidropônia, boa pergunta, né? Pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com as suas raízes
suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica, água descendo, ele precisa ajustar a concentração do íon nitrato para 0,009 mol por litro em 5 mil litros. Vamos anotar, é o que ele quer. Ele quer então que o íon nitrato tenha uma concentração de 0,009 mol por litro em um volume 5 mil litros. 5 mil litros, é o que ele quer, ó. Tá? Quer que isso aconteça. É isso que ele quer que aconteça. Bom, e para tanto ele tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio, ó, CaNO3, 2A, e não lembro do nitrato de cálcio, vou perder a questão? Vai. Aqui você vai, por causa desse Tem que dois. lembrar. Opa, coloquei errado aqui, perdão. Por causa desse 2 aqui você vai perder a questão. Então, mas como é que eu vou lembrar? Ó, cálcio, família 2A, carga mais 2, NO3. Eu não sei a carga da NO3, ele deu. Regrinha do escorregador. Então tá aqui, ó. Bom, e ele tem essa solução a 90 gramas por litro. Ó, temos um problema, ó. Mol por litro, grama por litro. Já temos um problema. Concentrações diferentes. Isso. Né? As massas ele deu, tem que dar. Qual o valor mais próximo do volume dessa solução nutritiva que ele tem que adicionar ao tanque? Ele vai pegar essa aqui, ó, e vai adicionar no tanque, e ele quer que aconteça isso. É isso que ele quer. Ok? Então, ó, aqui você tem várias saídas. Né? Isso, ele quer saber o volume, exatamente. Quanto que eu coloco disso daqui? Você tem várias saídas, ó. A que eu acho mais fácil, como a gente fala em química, regra de 3, resolve tudo. Resolve. Tenta fugir das fórmulas. Então, ó, pense bem, ó. Ele quer uma solução 0,009 mol em 1 litro. Só que ele não tem 1 litro, ele tem 5 mil litros. Então, em 5 mil litros... Você vai ter X mol. Ó, 3 zeros, 3 casas. Anula 9 vezes 5. 45. Só confira ver se não for besteira. Então, ele precisa de 45 mols de nitrato. Olha o problema, só que ele não tem o nitrato. Ele tem isso aqui, ó. Olha o problema. Quando ele colocar isso aqui na água, olha o que vai acontecer. Vai dissociar, né? Vai dissociar, ó. Então vai ficar dessa maneira, ó. Na+. Ca2+. Ca2+. E olha aqui, ó. 2 NO3-. Balanceamento, né? Esse é balanceamento, ó. Então olha aqui, ó. 1 mol dessa solução fornece 2 mols de nitrato. Só que ele precisa de quanto de nitrato? 45. Vai ser X. Aqui é meio óbvio, não? Metade, gente. Então metade. Proporção, né? 22,5 mols. É o que ele precisa. Beleza? Tá, mas e agora? Eu tenho quanto ele precisa em mols. Só que ele não quer em mols, ele quer em volume. Só que eu não vou conseguir chegar em volume de cara. Primeiro eu vou ter que passar... Olha o que ele deu aqui, ó. A massa. Então como é que eu vou fazer isso daqui, ó? Ele precisa de 22,5 mols de nitrato, ó. De NO3. Vamos calcular de massa, né? Isso. X massa para ele X massa, exatamente. Então, ó. E a gente sabe, a gente tem como descobrir 1 mol, né? Exatamente. Ele deu as massas para nós. Exatamente, ó. O NO3, ó. Não, do carbonato aqui. 1 mol desse vai ter uma determinada massa. Boa. Porque, ó, esse lado aqui, ó, não, aqui é o NO3, aqui é o carbonato, isso mesmo. Então é desse aqui. Vamos lá, ó. 40 mais. Aqui é 14 vezes 2, 28. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 16, 5 é 96. Isso aqui dá... Aqui dá 420... 164? 60 e... É, né? Porque aqui fecha 4, sobra 4. 164. 164 gramas por mol. Então, ó, em 1 mol tem 164. Só que eu preciso de... 22,5. Agora tem que fazer cabeça. Agora eu não vou me arriscar isso aqui, não. Vamos lá, então. Para ser mais rápido aqui, 22,5 vezes 16. 16? Ah, 164. Ah, 164. Peraí. 22,5 vezes... 164.
Vai dar 3.690 Só que isso daqui, ó, gente, tá em gramas. em gramas. Meu Deus, então tem mais uma regra ainda, ó. Que é a regra para transformar Em volume. em volume, ó. Então, você pode usar, se quisesse usar a fórmula de concentração, né? Mas não sei se vale a pena, não, né? Regrinha de 3. Então, a última regrinha de 3. Ó, a cada 1 litro, ele tem 90 gramas. Então, em 3.690, pelo amor de Deus, não corte o 90. Então, De matemática tem um 3.690 dividido por 90. por 90. 41. 41 litros é o que ele vai precisar. Questão, vamos ser sinceros aqui, né? Aqueles 3 minutos que você tem por questão, você vai demorar um pouquinho mais, né? Você tem que salvar alguns minutos de outra para usar aqui. Você podia salvar na química orgânica ali para poder usar aqui. Então tá aí, um pouquinho mais fácil. Química e regra de 3, gente, combina muito. Combina tudo. Lembrando que se você lembrasse, né, da fórmula das concentrações ali, você poderia ter utilizado também. Mas, né, regra de 3 resolve aí nossa vida toda. Então vamos lá, ó. Próximo exercício. Esse exercício aqui ele não é especificamente do Enem, mas eu coloquei ele numas provas aí, os alunos gostaram, acharam interessante, então vamos lá. E é interessante mesmo. Então diz lá assim, ó, leia a cantiga popular a seguir, conhecida como Pastorzinho. Então é a musiquinha lá, né? Havia um pastorzinho que andava a pastorear, saiu da sua casa e pôs-se a cantar do ré, mi, fá, 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 do ré, e daí ele dá o resto da cantiga. E daí ele pede aqui embaixo. As notas musicais dessa cantiga foram organizadas de modo a representar um grupo funcional conforme demonstrado a seguir. Então, ó, Dó é função álcool, hidroxila. Ré é cetona. Mi é uma ramificação metil, né? Fá é uma ramificação etil. Sol é uma amina. Lá é ácido carboxílico. E o Si não é nada aqui, só uma cadeia normal. Então ele vai lá e pergunta: ante o exposto, os versos que contêm notas musicais relacionadas ao grupos amina e ácido carboxílico e álcool estão descritos nas linhas. Então percebam, tem que ter as 3 funções na mesma linha. E ele está perguntando em quais linhas isso aí acontece. Então vamos lá. Amina, ácido carboxílico e álcool. Então ó, álcool, Dó, ácido carboxílico, Lá e amina, que é Sol. Então nós temos que ter Dó, Lá e Sol na mesma linha. Então vamos lá aqui, ó. Dó, Lá, Sol não tem. Dó, Lá, Sol. Vamos, me ajuda aí, professor. Dó, Lá, Sol. Aqui tem. Aí tem, ó. Dó, Lá, Sol. Dó, Lá, Sol. Aí aqui, ó. Na última, Dó, Lá, Sol. Dó, Lá, Sol. Então são nessas duas aqui. Tá, então a gente conta as linhas lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então linha 9 e linha 12. Lembrando que tem que ter as 3 funções juntos, então você não pode confundir aí, por exemplo, aqui tem Dó e Fá, confunde Fá com Lá, então a questão aí tem que prestar bastante atenção nas notas lá que são as funções para poder dar certo aí. Interessante, né? Alguns alunos bateram a cabeça para fazer um exercício igual esse aí. Muito legal. Vamos lá, próximo. Mais uma de físico-química e mais cálculo pra gente fazer. Essa é mais calma, calma que essa é mais tranquila. Acho que a mais pesada era aquela que aquela, tinha antes aí, né? Essa aqui é mais fácil. Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar são geradas 18 litros de vinhaça. Vamos já anotando. Então, para cada litro de etanol são gerados 18 litros de vinhaça. Vou colocar a letra B. Que é utilizada na irrigação de plantações de cana-de-açúcar, que já contém teores médios de nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio iguais a... Então aqui na vinhaça tem 357 miligramas por litro de... Ó, ele falou respectivamente. Então de nitrogênio. Nitrogênio. Escreve lá, fósforo, P. Fósforo. 60 miligramas por litro. 60. E potássio. Potássio. Que é o K. Tem 2.034 miligramas por litro. Tá. Então tá aqui, gente. Na produção de 27 mil litros de etanol, ó. 27 mil litros de etanol.
Qual a quantidade total de fósforo em quilograma? Então, ó, regra de 3 de novo, gente. Só que cuidado com essas observações de unidade, ó. Então, primeiro, ó, 1 litro de etanol produz 18 litros de vinhaça. Ele falou, 27 mil litros vão produzir X. Então, 1 vezes X é o X. Lá no Enem você vai pegar seu calculador escondido. Não, né? 27 mil vezes Não. 18 vai dar 486 mil. 486 mil litros de vinhaça. Agora, eu vou partir para cá. Ele quer o fósforo, então eu vou usar isso aqui, ó. Ó, a cada 1 litro, olha aqui, ó, de vinhaça, tem 60 miligramas de fósforo. Então, em 486 mil litros... Opa, troquei aqui o 8 com 6. Eu vou ter X. X o quê? X o quê? Miligramas. Miligramas de fósforo. E o exercício que é o quê? Quilograma. Então ainda vai ter isso. Então tem que prestar atenção nisso aí, né? Então tem essa conta agora maravilhosa. O Enem, gente, não era muito costume deles fazer contas tão assim, né? Mas de um tempo pra cá ele mudou um pouco a cara dele. 486 vezes... 1000 vezes 60. Você põe os zeros aí, Tá. pessoal. Dá 2.916 e bota 4 Quatro zeros. zeros. Só que isso, gente, está em miligrama. Então, ó, 1 grama são 1000 miligramas. E 1 quilo são 1000 gramas. Então, do miligrama para grama, eu perco 3 zeros. Da grama para o quilo, eu perco mais 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 29,16 aproximadamente. E o exercício 29. pede, né? Qual será a mais próxima? A mais próxima, então aproximadamente 29 quilogramas. Então, esse daí do Enem também, gente. Legal? E a regra de 3. Regra de 3. Então, química, regra de 3 resolve. Tá? Mais um exercíciozinho aí também de função do Enem, aí não me lembro o ano, mas também era para encontrar a função. Então vamos lá. A produção mundial de alimentos poderia reduzir 40% da atual sem a aplicação do controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas, superfícies subterrâneas, atmosferas e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina, cloropiretrina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Então, às vezes tem alguns exercícios que eles trazem um textão e esse textão não ajuda muita coisa para resolver, tá, gente? Então, uma dica aí para vocês é leiam, na verdade, o que o exercício quer, para ver se no enunciado você vai precisar de alguma coisa disso. Então, no enunciado está dizendo assim, ó, no enunciado principal, né? Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos 2 biopesticidas apresentados, né? Então, simultaneamente, o que significa simultaneamente? Que tem que ter nos dois. Tem que ter nos dois, não pode ter em um e no outro não ter, tá? Mas olha só, toda aquela leitura que a gente fez lá em cima, se a gente estivesse fazendo a prova, foi perca de tempo. Foi. Você podia ter usado para outra questão. Você podia ter usado para outra questão. Então, diquinha aí, né? Leiam primeiro o que o exercício quer para ver se você precisa tirar essa informação do enunciado. No nosso caso aqui, não precisou, porque ele quer saber só qual é a função que a gente tem igual nos dois compostos, tá? Então vamos lá para as funções que a gente tem aí. Então aqui, ó, onde tem oxigênio ou nitrogênio, a gente tem as funções. Então aqui, ó, a gente tem a primeira função, que é a função éster, então no mesmo carbono, dupla com oxigênio e oxigênio ligando a outro carbono, então tem éster. E aqui a gente tem cetona. Certo? No de baixo aqui, ó, a gente vai ter aqui em cima álcool, aqui embaixo cetona, e aqui bem embaixo aqui, ó, nós temos a função éster. Ok? Então, ó, uma questão que você consegue resolver se a gente não tivesse lido lá, aqui a gente fala lá, né, 3 minutos por questões. Essa aqui você resolve ela em 1 minuto ou menos. Você leu aqui, identificou, viu quais são as funções, já viu lá igual. Então álcool não tem, então éster e cetona.
Ok? Então a gente consegue resolver, ganhar tempo em algumas questões e você vai utilizar ela em outras que talvez você precise de mais tempo. Ok? E um último aí, mais um exercício de orgânica, que também fala de funções, também do Enem. Ele pergunta lá então. Então vamos lá, vamos usar a dica que a gente passou antes. Vamos ler aqui embaixo para ver se a gente vai precisar daquilo lá. Então diz aqui, ó. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios da trilha de alarme são respectivamente. Então ele quer saber as funções que tem aqui nas duas reações. Ele não está pedindo para dizer qual que tem e qual que não tem, ele está pedindo quais são as funções, né? E ó, trilha é o A. Ó, eu não tô lendo, eu só tô procurando a palavra trilha e a palavra alarme, ó. Só para... Alarme é o B, só para saber se a ordem que ele quer é A, B, ponto. A gente não leu. Não leia. Só procura para saber porque ele falou respectivamente. Respectivo, então apareceu o A primeiro e o B depois. Exatamente. Tá? Então é respectivo. Então ele quer saber qual é a função que tem aqui e qual é a função que tem aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Lembrando que aqui ele não está mostrando a função desmembrada, então a gente tem que desmembrar isso aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, CH3, e daí ele liga no CH3 o carbono. Esse carbono faz então as ligações com 2 oxigênios, e um desses oxigênios faz o resto das ligações. Então significa que eu não posso colocar 2 para cima e um oxigênio para baixo para continuar o resto da questão. Não! Quando a gente tem isso aqui, um carbono está fazendo ligação com o carbono de cá, e o outro oxigênio do lado de lá está dando continuidade. Então significa que eu vou ter, para ter as 4 ligações dupla com O, e esse oxigênio fazendo o restante das ligações. Tá? Aí vai ter o carbono e o resto lá. Então eu preciso identificar esta função aqui, ó. Ok? Então no composto B, nós temos aqui a função éster. Então é respectivo, o éster, se é respectivo, o éster vai ser feito depois. Né? Como a gente tem o éster só na primeira opção, na segunda, você nem precisa descobrir qual que é a primeira. Mas só pra gente ter certeza... Só daí tem a certeza que você... né? Só pra ter certeza, aqui a gente tem a hidroxila, né? A hidroxila não está no anel aromático, está numa cadeia normal, então a gente tem o álcool. Beleza, então galera, esses foram os exercícios aí que vocês fizeram, que a gente pôde fazer junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado das aulas que a gente fez aqui junto com vocês. Aproveitem. No período de férias que vocês tiverem aí, continuem estudando, porque as provas do Enem são só lá em janeiro e a federal final de fevereiro, então tem aí tempo para vocês darem mais uma estudada, tá bom? E você que está se dedicando, se esforçando, vocês que precisam do Enem, pense que se você está se dedicando, gente, na hora tenta ficar calmo, relaxar, o conteúdo já está na tua cabeça. Só falta você aprender a acessar ele. Então fica calmo para o teu emocional não interferir. Estamos aí, né? Porque precisar... Se vocês precisarem, a gente sempre está à disposição. Fechou? Tá bom? Um abraço para vocês. Fique com Deus. Okay.